Começo com boas notícias, porque coisa boa é só no início mesmo, tá? De resto, você vai passar raiva porque o Brasil voltou! Bolsonaro teve alta da UTI e após o STF, que não recua nunca, condenar a Débora a 14 anos, ele já chama quem puder para uma espécie de caminhada pacífica lá em Brasília, no dia 7 de maio. Eu sei que dá medo porque o Estadão nos contou de forma aberta e explícita que, sob reserva, ministros da Suprema Corte admitem que o inquérito das fake news, aberto há mais de 6 anos, serve agora como um escudo de proteção do tribunal. Ou seja, se eles se sentirem atacados ou até mesmo criticados, por que não? Seu nome vai parar no Death Note da política, mas pelas mãos da Suprema Corte. E pra quem tá achando que, uau, coragem dos ministros dizerem isso tão abertamente, menino, fica até o final desse vídeo porque piora bastante. Vou começar explicando o Brasil que voltou nos detalhes mais sórdidos, até chegar no ponto em que a Suprema Corte tá fazendo acordo mesmo. E daí? Sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Deixa eu clarear bastante o que aconteceu em Brazuela nos últimos dias. Desde os anos 90, a lei brasileira permitia que organizações representantes de aposentados fizessem o desconto dos beneficiários diretamente nos pagamentos do INSS. Mas, para que isso ocorresse, o beneficiário deveria autorizar a transação. Só que isso aqui é Brasil, fiote. O malandro vê uma oportunidade de meter a mão no bolso do coleguinha e ele não desperdiça. E assim, os descontos nas aposentadorias começaram a ocorrer em volumes maiores com o passar dos anos. Em 2019, Bolsonaro chega ao governo e se depara com uma série de denúncias de irregularidades nos descontos aos aposentados. E ele nem vai até o Congresso perguntar o que eles achavam que deveria ser feito. Ele chega na voadora com a medida provisória 871, que em seguida se tornaria a Lei 13.846. Essa MP, dentre outras coisas, determinava que os sindicatos que descontavam a grana dos aposentados deveriam, a cada 2 anos, fazer uma revalidação da autorização dos pagamentos. Tipo, chegar no aposentado e perguntar: você tá de boa de eu pegar a sua grana e encher o cofre do meu sindicato? E é agora que eu preciso encerrar de uma vez a conversa fiada do PT. E eu vou começar pelo início. Vamos reviver a votação dessa MP lá em 2019. Um dado importante que você precisa ter em mente antes de ver o vídeo a seguir é de que a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agriculturas Familiares, está no epicentro dessa fraude que assaltou os aposentados do INSS. Dito isso, assista como o PT, o Partido dos Trabalhadores, se portou durante a votação da MP do Bolsonaro em 2019. Município distante do município, para chegar uma informação até ele, não tem sistema de internet. Quem faz a orientação, o acompanhamento desse agricultor é o seu sindicato. E o governo quer retirar os sindicatos deste apoio dos agricultores. Ou fica só a mãe ou só o pai, porque o outro já partiu. Por isso que nós do PT somos contra e vamos votar não a esse requerimento, a essa proposta, porque isso não ajuda o nosso agricultor. Isso vem para esculhambar a previdência dos nossos agricultores, vem para perseguir os nossos sindicatos dos trabalhadores rurais. Vem para perseguir os nossos sindicatos. E esse governo é contra a agricultura familiar, esse governo é contra a organização popular dos trabalhadores e o sindicato, seja de categoria que for, ela tem a responsabilidade de representar a sua categoria. Só vai votar sem verificação se houver a garantia que os sindicatos estejam inclusos nesse texto aglutinativo, o que não está presente na proposta de acordo. Tivemos alguns avanços, deputado Wilson, sim, no atendimento de algumas demandas das organizações sindicais, das bancadas de oposição lá na comissão. Reconhecemos que
O entendimento que a CONTAG construiu aqui com alguns partidos, representa um avanço também no aspecto apenas que trata do prazo para o cadastro. Galera, a CONTAG, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tinha uma influência tão grande naquela votação em que o PT se colocava em obstrução, que o Lira chegou a pegar o microfone pedindo que a CONTAG entrasse em contato com os parlamentares, avisando que estavam de boas, para que o PT parasse de defender o sindicato, suas atribuições e seus interesses. O Coronel Tadeu não chega. Era importante que os líderes da CONTAG e da FETAG, que participaram da confecção do acordo, pudessem se posicionar e cobrar dos deputados do PT, do PSOL e de outros partidos uma posição mais clara com relação a como esse caminhamento vai se dar. É importante que a CONTAG e a FETAG participem nesse momento da votação, entrando em contato com os deputados líderes desses partidos. E é interessante a gente se atentar que o deputado chega a dizer que não pode tirar o Sindicato dos Agricultores Rurais dos interiores de Brazuela fora, porque é justamente nele que o sindicato chega e a informação não. A fraude se dava através dos sindicatos que iam diretamente no INSS e embutiam um desconto de associação nas aposentadorias sem que o aposentado sequer conhecesse a entidade, sem que ele fosse sequer consultado. Beleza! Corta para 2025 para eu te mostrar como foi importante o sindicato chegar no interior, entre os agricultores rurais, onde a informação não chegava, mas o sindicato sim. Segundo a CGU, os principais municípios onde houve descontos de aposentados e pensionistas foram no Nordeste, estão no Nordeste, e principalmente na zona rural desses pequenos municípios, o que torna aí esse pessoal um alvo ainda mais fácil, eventualmente, para a ação aí dos fraudadores, né? Como se apura nessa investigação da Polícia Federal. A gente preparou, Júlia, uma tabelazinha para mostrar os municípios que são, no Piauí, Ribeiro Gonçalves, onde mais de 65% dos aposentados do município teve descontos na sua aposentadoria. Também Altamira do Maranhão, no Maranhão, onde mais de 65,26% dos aposentados tiveram descontos. Também em Pernambuco, município de Vertente do Lério, onde mais de 65% dos aposentados do município tiveram descontos no seu pagamento de benefício pelo INSS. Sobre isso, o que a CGU diz? É aquele trechinho que a gente estava exibindo antes. Vamos ler aquele trecho da CGU. Diz? Ela diz que nesses municípios a maior parte dos descontos beneficiou a CONTAG, como os municípios de Ribeiro Gonçalves, Altamira do Maranhão e Vertente do Lério, nos quais a CONTAG foi beneficiária de 89%, 84% e 91% do quantitativo referente a descontos implementados na base municipal, respectivamente. Pessoal rural do Piauí, Maranhão e Pernambuco. Nordeste, galera, áreas pobres dominadas pelo PT. Diga-se de passagem. Através da fraude da CONTAG, aposentados encheram os bolsos de sindicalistas pilantras por anos, por mais que as autoridades fossem avisadas, reavisadas e avisadas de novo. Sim, Carlos Lupe do PDT, ministro da Previdência Social, eu tô falando de você, mas eu já detalho melhor a sua, no mínimo, omissão. Vocês já viram essa tabela e eu vou mostrar de novo que, após a medida provisória do Bolsonaro, os roubos ficaram meio que estáveis em comparação a 2016, quando o esquema de fato começou. Mas note o aumento absurdo a partir de 2023, chegando a um assalto em larga escala em 2024. E o que foi que aconteceu nesse período? Em agosto de 2022, o Congresso flexibilizou a regra criada por Bolsonaro que restringiu o esquema de assalto a aposentados no INSS. Segundo a matéria, enquanto se votava o microcrédito digital para empreendedores, foi inserido um jabuti que iria relaxar para os bandidos dos sindicatos e INSS. Segundo fontes do Congresso, a pressão para esse relaxamento veio do Centrão e da base sindical do PT, já que a CONTAG estava diretamente atrelada ao Partido dos Trabalhadores, mas a outra protagonista do escândalo, a Conafer, estava diretamente ligada a parlamentares do Centrão. E foi a junção dessas duas forças políticas que abriram novamente a porteira para o assalto de aposentados vulneráveis em solo brazuelano. Por isso, naquele gráfico, você assistiu a subida alarmante dos casos em 2023, chegando em 2024 em seu pico extremo de bilhões de reais. E só para constar, o relator que deu parecer favorável a derrubar a restrição colocada por Bolsonaro foi Luiz Miranda, o ex-deputado que transformou a CPI da Covid num circo em sua tentativa de acusar Bolsonaro de nem ele sabe o quê. Não falha nunca.
Um outro dado chocante é o Sindinap, o sindicato do irmão do Lula, o Frei Chico, em que a matéria do Globo diz que, especificamente no período da investigação, o sindicato do irmão do Lula bateu recorde de arrecadação com descontos de aposentados. Mas a Polícia Federal não acha isso suspeito e fez questão de deixar isso bem claro quando o diretor da Polícia Federal foi até o Instituto Chupa Lula, o ICL Notícias, dizer que, gente, o sindicato do irmão do Lula não está sendo investigado. Aumento de mais de 400% em arrecadação com aposentados justo no período em que o escândalo está sendo investigado. Mas não, o sindicato do irmão do Lula não chamou nossa atenção não, tá? Tudo certo. Oi? Dito isso, o Marcel mandou essa aqui bem na cara do ministro da Justiça, o ex-ministro do STF indicado por Lula, Ricardo Lewandowski. Se liga, muito satisfatório. Por que o seu chefe da Polícia Federal deu entrevista a um meio de comunicação ICL, falando sobre as investigações em curso que, até onde se sabe, estão sob sigilo? Elas estão mesmo sob sigilo ou não? Em segundo lugar, senhor ministro, se elas estão sob sigilo, por que ele disse na entrevista que o Sindinap, cuja diretoria é integrada pelo Frei Chiquinho, Frei Chico, é isso? Irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, por que ele disse que essa entidade não estava sendo investigada? Se está sob sigilo aqui, tem policial, não tem? Pode o diretor da polícia primeiro saber sobre a investigação, ministro? Pode, em segundo lugar, sabendo que não deveria saber, dar entrevista dizendo que tal entidade não estava sob investigação? Terceiro, senhor ministro, por que ele fez questão de isentar a entidade cuja diretoria é integrada pelo irmão do Lula? Ele estaria protegendo o Lula? Finalmente, nós temos os dados do Sindinap. O Sindinap de 2020 a 2021 saltou de 23 milhões recebidos para 48 e passou para 154. Esses dados ninguém tem. Está aqui em primeira mão, vou deixar para Vossa Excelência. Ninguém tem, pelo menos não foi publicado até agora. Eu quero saber se esse sindicato tem todo esse histórico e o seu chefe da Polícia Federal decidiu dizer que na investigação não estava esse sindicato envolvido, ele estaria prevaricando? Ou ele não conhece esses dados? Se não conhece, eu peço imediatamente que Vossa Excelência passe para o seu chefe da Polícia Federal e ordene a inclusão na investigação do sindicato do irmão do Lula. Ou o roubo não aconteceu aqui, onde chegou a 154 milhões de reais o dinheiro dos aposentados, recolhido, a maior parte certamente indevidamente. Também fiquei curiosa, diante desses dados absurdos, dentro do período que contempla a investigação, não investigar seria, no mínimo, prevaricação. E não deixa de ser interessante. Sim, eu tenho que dizer interessante para não ser presa. Que o diretor da Polícia Federal vai até uma mídia de esquerda promover essa espécie de blindagem pública ao sindicato do irmão do Lula. Você não achou interessante? Agora pausa rapidinho para um disclaimer. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, chefe absoluto da Polícia Federal, assistiu à imprensa noticiar que seu filhinho foi contratado 4 meses antes por uma das entidades que foi alvo da operação da Polícia Federal. E detalhe, o filho do Lewandowski foi contratado exatamente para atuar na manutenção do acordo da entidade com o INSS para manter o desconto nos aposentados. Ah, Bárbara, mas o filho do Lewandowski não tinha como saber. Bom, ter como saber, ele tinha sim, já que a mídia está noticiando esse escândalo há meses. Agora, se ele de fato não sabia, aí eu não posso entrar no mérito. Eu só posso imaginar, porque falar da cadeia. Mas não é uma coincidência? O filho do ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal, é contratado por R$200 mil por mês por uma empresa que sofreu busca e apreensão dessa mesma Polícia Federal, que o papai é o chefe. E o Lewandowski disse que tá tudo certo, zero conflito de interesses. Tá bom? Se ele falou, tá falado. E provavelmente vai ficar por isso mesmo. Afinal, ele é o chefe da Polícia Federal que tá investigando tudo isso aí. E só para encerrar esse assunto sobre o Lewandowski, que disse que a Justiça do Brasil solta bandido porque a polícia prende mal, a Quest fez uma pesquisa onde 86% do povo acredita que o policial prende o bandido. Mas a Justiça, senhor ministro da Justiça, solta. Recado mais explícito só se alguém colocar um outdoor na porta da sua casa. Mas tá, avançando nas personalidades envolvidas, temos o presidente da Previdência Social. Pode entrar, Carlos Lupe.
Não é a primeira vez que Carlos Lupe está no olho do furacão de um mega esquema de corrupção envolvendo o INSS, já que em 2011, à época ministro de Dilma Rousseff, ele chegou a dizer que só deixaria o cargo na bala, mas acabou caindo do cargo devido ao escândalo de corrupção. Não queria, mas teve que largar o osso. Na época, a acusação era de que Lupe cobrava propina para resolver pendências de ONGs e obter convênios irregulares em sua pasta. O mais engraçado é que, em 2015, o Lupe disse que o PT roubou demais e se esgotou. Porém, lá estava ele em 2023, ministro do Lula, que foi condenado e depois descondenado no STF por corrupção, nomeando como secretário do INSS um cara que também já foi afastado do seu cargo por suspeita de corrupção na casa dos 400 milhões de reais. Eu sei, estranho seria se algo assim não tivesse acontecido, porque, galera, o Brasil voltou! Lembra? Após o esquema revelado, Lupe tentou manter o presidente do INSS no cargo porque ele era um cara de sua extrema confiança. Coisa que a polícia não bancou e mandou demitir, porque, bicho, você tá doidão? Após a justiça afastar o presidente do INSS, aí sim o Lula apareceu para dizer que, acho que a gente vai ter que demitir ele. Um vexame nacional. Nada além do esperado. A sequência de fatos vieram dos vários relatórios que comprovavam que Carlos Lupe sabia do esquema desde 2023, mas que não fez nada porque... sei lá, vai ver, ele tava com a cabeça ocupada com os novos episódios de Demon Slayer. Tô sendo legal com você aqui, viu, seu Lupe? Só que ele dizer pra geral que sim, eu sabia e não fiz nada, criou uma tempestade perfeita. Porque, cara, a gente tá falando de aposentados sendo assaltados na pasta comandada por você! Fui surpreendido com o volume disso, porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube no mundo, fingi que tem um 35 que denunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e eu acho que isso não pode continuar. Lupe, é roubo de velhinho. Como assim você não fez nada? Você entende que, no mínimo, e olha eu aqui sendo legal de novo, você é um baita de um incompetente? E a sua incompetência e omissão fez com que milhões de aposentados fossem assaltados? Para quem tem mais de 2 neurônios, não é difícil chegar à conclusão que esse sujeito, não só devido a seu histórico, mas também à sua gestão, no mínimo, omissa, não tem a menor condição de permanecer no cargo de ministro da Previdência. Certo? Pois é, se a lógica é essa, o cérebro do Lula é um espaço vazio a ser invadido pelo MST. Porque ontem a Glaze, que também já foi acusada pelo Caiado de ser assaltante de aposentados... Gentileza. Que é isso? Um grande momento da política brasileira. Foi lá na Globo News dizer que não, o Lula não vai demitir o Lupe porque não tem nada contra ele nos inquéritos. E só pra lembrar, não tem contra o sindicato do irmão do Lula também. Só não tem. Então tá tudo bem, gente. Esse assunto já deu. Vamos falar do golpe do Bolsonaro? E aqui, o Lula não pode demitir o Lupe porque ele é PDT, um dos poucos partidos da base do governo. Além do STF, é claro. E o medo é porque o PDT já deu o recado. Demitir o Lupe é demitir o PDT. Então o Lula vai entubar o cara na garganta de geral porque ele não pode perder a governabilidade. Que, aliás, ele já não tem. Por isso que ele governa com o STF. Que coisa mais deplorável. E por falar no governo, ele já está ensaiando uma reparação aos aposentados roubados. E olha só, você não vai ter nenhuma surpresa. O governo ensaia deixar conta bilionária da corrupção no INSS para aposentado. Tcharam! O governo está falando para geral que os aposentados assaltados serão ressarcidos, mas não sabe de onde tirar o dinheiro. E a matéria coloca que muito provavelmente o destino final dessa conta será os precatórios, onde a União, no caso eu e você, vamos bancar. Um dia. Mas como até o momento apenas 11 entidades são investigadas no esquema que ultrapassa os 6 bilhões de reais, eu acho que pode ter mais caldo na cana, já que a oposição conseguiu as assinaturas para se instalar a CPI do INSS. Porque o mínimo que a população merece é um escrutínio público de mais um assalto a seu povo já tão lesado. Óbvio que tem mais participantes, tem nome de ministro do TCU no meio, mas eu quis trazer um resumo bem resumidinho só para você entender em que ponto tá o mais novo esquema de corrupção brasileiro revelado num governo do PT.
Se pá, eu volto aqui depois fazendo tipo filme policial, colocando fotinha, ligando um ponto no outro. Me conta aí nos comentários se vocês querem um CSI mineiro, que a gente pode providenciar. E para encerrar esse vídeo, eu preciso dizer que não existe mais 3 poderes independentes. O executivo, que executa o orçamento, o legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que julga essas leis. Também preciso deixar claro que a lei de impeachment para ministros da Suprema Corte foi rasgada em plena Globo News. E todos trataram com naturalidade, porque a última coisa que aparentamos ser é um Estado democrático de direito, onde reina o império das leis. E é claro que eu vou mais que explicar essa minha opinião dissidente. Eu vou mostrar o porquê pensar diferente disso é muito difícil. A anistia aos presos políticos se tornou um assunto forte dentro do Congresso e a oposição conseguiu reunir as assinaturas necessárias para que o tema fosse levado com urgência ao plenário. E eu só lembro do Demetrio Magnoli dizendo isso aqui lá na Globo News. Em primeiro lugar, independente das moças bonitas, da ingenuidade ou não dos parlamentares, se a oposição tem 267 assinaturas, é antidemocrático não pautar o projeto para ser votado no plenário. É antidemocrático, não importa o que alguém ache do projeto. Eu, por exemplo, acho um absurdo anistiar, né, os soldados rasos do golpe do 8 de janeiro. Acho isso um absurdo, porque isso seria dizer que o Brasil é um país sem lei. Mas é antidemocrático não colocar em votação. Você não pode, vamos dizer que não se deve colocar em votação projetos que você não concorda, mas deve se colocar em votação projetos que você concorda. Então, seria democrático que o Hugo Mota colocasse em votação. Após a oposição conseguir o número necessário de assinaturas, ou seja, a maioria da Câmara, coisas começaram a acontecer. Tipo, Hugo Mota ser convidado para jantar com Lula e ministros da Suprema Corte, passando pela Polícia Federal investigando emendas à cidade em que o prefeito é o papai do Hugo Mota, até ele fazer uma viagem internacional com Lula e com Alcolumbre para que eles estreitem a amizade. E, de fato, a anistia até hoje não foi pautada. Mas, como o caldeirão tá fervendo, coisas começaram a acontecer, como o Alexandre mandando idosos para prisão domiciliar e também a Débora, a cabeleireira, mãe de 2 crianças, para casa. Só que o Supremo não recua nunca. E nessa semana a Débora foi condenada pela primeira turma a 14 anos de prisão, no que se tornou matéria internacional. Só que o Supremo sabe que 64% da população brasileira não enxerga no dia 8 de janeiro uma tentativa de golpe. Ou seja, o barro não rolou. O que fez a sua aprovação despencar perante a opinião pública, segundo The Economist, alcançando míseros 12%. Algo realmente deveria ser feito, mas sem que a corte de magnânimos mostrasse que errei, fui moleque. E assim nasce uma aberração jurídico-política, que é a articulação entre Senado e ministros da Suprema Corte na elaboração de uma lei para reduzir as penas dos condenados. Então não, eu não falei errado. O STF está juntamente com o Senado elaborando uma lei. Presta bastante atenção no que você vai ouvir agora. É sério, só presta atenção. E eu anotei aqui, queria dividir com vocês a apuração. Acho que qualquer imagem, ideia de que o Supremo possa estar envolvido num acordo, o Supremo quer afastar. Porque publicamente isso é ruim. Como é que explica ministro do Supremo envolvido com negociação política com o Congresso se eles se dizem não políticos? E aí essa fonte estava me explicando que, na visão dele, ele acredita que há maioria para aprovar a anistia na Câmara e o Senado não queria ficar sob pressão, considerando que o ano que vem deve ter a renovação na casa de 2/3 da casa, ou seja, mais senadores à direita. E aí que eles acham ali, isso foi conversado dentro da corte, que isso poderia, por isso que eles estariam tentando esse acordo político. Mas ele desconhecer também qualquer acordo na linha do que o Paulo está falando. Otávio, boa tarde para você. Boa tarde. O Supremo não quer chamar acordo de acordo. Tudo bem, faz parte, a gente até entende. Lógico que não é um acordo formal, mas são conversas, porque a anistia foi barrada, porque seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. E essa foi a saída política, como Erval disse, uma saída política que sim envolveu ministro do STF, não todo mundo numa sala, negociando, como se faz na política, mas com consultas, com conversas, com emissários, e o próprio Barroso foi ao jornal O Globo e disse em entrevista que a Câmara tem total liberdade para fazer, que deu um sinal verde ali para a ideia. Há um incômodo com a palavra acordo, tudo bem. Então, Andréa Sadi e Otávio Guedes, há um incômodo em chamar um acordo de acordo entre a Suprema Corte e o Senado Federal, porque é um crime passível de impeachment de ministros da Suprema Corte exercendo atividade político-partidária. Aí não pode chamar o acordo de acordo, senão como é que faz?
Mas um ponto interessante é o receio do próprio STF, assim como do Davi Alcolumbre, em dar um jeito de resolver isso, porque eles sabem que ano que vem é ano eleitoral e a direita provavelmente vai fazer maioria na casa. O bom é que, devido ao precedente aberto pela Corte de que vídeo é um flagrante perpétuo, em 2027 os senadores eleitos já chegarão com bastante material para trabalhar. Mas que não reste dúvidas, a Corte fez acordos para a criação de leis que a agrada. E quem disse isso foi a Globo News, eu tô só repetindo a informação, então por favor não me prende. Tivemos outras coisas importantes acontecendo, tipo o Sérgio Tavares contando na comissão lá no Senado que o Tagliaferro tem medo do Alexandre mandá-lo de Vasco pelas coisas que ele sabe e quer revelar. Um ex-funcionário do TSE dizendo que seu ex-chefe, que é um ministro da Suprema Corte, quer mandá-lo de Vasco por coisas que ele sabe e pode revelar. Como é que isso não é um escândalo? Brazuela, bebê. Brazuela. Mas esse será tema para o próximo vídeo, porque, como já dizia o próprio Alexandre de Moraes, de tédio, ninguém vai morrer. Então se inscreve para não perder as cenas dos próximos capítulos. E galera, já que você ficou até aqui, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Enquanto eu faço os vídeos, eu só penso no quanto eles podem querer me prejudicar por trazer uma coletânea explicada de fatos públicos. Mas talvez eles contem que essa informação não vai chegar ao eleitor médio, ou que talvez, se censurar as pessoas, esse conteúdo simplesmente pare de ser produzido. Sim, eu tenho medo, mas nós vamos com medo mesmo assim. Com 10 bonouros por mês você faz toda a diferença aqui no meu trabalho. Mas se você for desses que não curte renovação, assinando o plano vitalício do teatualizei.app, você recebe esse copo exclusivo que promete fazer a sua prima petista ir embora do churrasco de família. Portanto, se você quiser e puder ser mais que meu parceiro, ser meu sócio nessa mudança que já começou, entra pra família. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Lula vai bancar o Lupe como ministro e quem achar ruim morda as costas? Ou ele vai pensar que tá mais queimado que o meu arroz e acabar demitindo o cara pra tentar salvar uma migalha de dignidade? Se é que ele tem uma migalha de dignidade. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!